Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando esse podcast. Não sei a hora, mas enfim. O tema desse podcast que a gente vai falar é um tema muito relevante que aconteceu lá durante o século XVI, mas principalmente no Ocidente, que é a Reforma Protestante. E dentro dessa Reforma Protestante, a gente vai falar mais especificamente do patriarca, vamos dizer assim, que é o Martinho Lutero. A gente vai usar como apoio o nosso livro, o filme Lutero, como um roteiro cronológico. A gente vai usar as ações que são feitas, as cenas que são usadas no filme. A gente vai traçar a história dele através do filme para termos um roteiro, uma base de continuação para esse podcast. Então, vamos ao podcast. Roda a vinheta. Lutero ele vai nascer na cidade de Eisleben, lá na Alemanha, mais especificamente lá pelo mês de novembro, em 1483. Lutero era filho de Hans Lutero e de Margaret Lindemann. Lutero ele vai estudar em 3 escolas principais assim, da vida dele, que é a escola de Mansfeld, a de Magdeburgo e a de Eisenach, pois os pais de Lutero queriam que ele fosse um funcionário público para que a vida financeira da família dele melhorasse. Inclusive, o pai dele já tinha essa visão de melhoramento financeiro porque ele trabalhava nas minas de cobre. Então, eventualmente, ele ganhou alguma riqueza na participação dos lucros daquelas minas, que também se fundiram em outras atividades comerciais. Martin ele foi criado em um ambiente que era costume daquela época do século XVI, em um ambiente religioso, que tinha uma violenta austeridade, por exemplo, com histórias de demônios, feiticeiros, superstições. E essas superstições marcaram a vida de Lutero e de muitos da sua época. Bem, o contexto do filme vai se passar em uma Alemanha com certas tensões que estava acontecendo entre os príncipes alemães com o Sacro Império Romano Germânico, que era um império que era governado pelo Papa, que era ligado para o Papa. Bem, os príncipes alemães eles não podiam dispensar a igreja, simplesmente botar a igreja para fora da Alemanha, porque a igreja estava se tornando cada vez mais difícil, estava se tornando cada vez mais forte. E quando ela estava crescendo, quando ela estava começando a se desenvolver cada vez mais, ficou difícil ficar sobre a tutela da igreja. Os príncipes estavam vendo aquela situação que estava ficando difícil pagar imposto, estava ficando difícil pagar tributos. Todas aquelas taxas arrecadadas pela igreja iam diretamente para Roma. E nos estados alemães, apesar da falta da unidade política que tinha na Alemanha, vários soberanos assim, eles já não toleravam qualquer interferência da igreja romana, qualquer interferência externa na jurisdição do seu território. O filme ele vai se iniciar num acontecimento que foi assim essencial para Lutero, que foi quando ele entrou para os assuntos ecléticos, quando ele estava indo em direção até a casa dos pais dele, e durante o percurso começou uma grande tempestade. Só que a história conta que enquanto ele andava por essa estrada, caiu um grande raio perto dele. E Lutero, temendo a morte, fez uma promessa que se aquela chuva cessasse, ele ia entregar toda a sua vida aos assuntos sacros. E, consequentemente, como se o céu tivesse atendido o pedido dele, a chuva naquele momento parou. E Martinho entrou para a ordem agostiniana. Inclusive, o filme vai retratar que o pai dele, Hans, não aprovou muito a entrada dele na igreja, por conta que os interesses do pai dele, os estudos que o pai dele pagou para Lutero, era com interesse financeiro, era com interesse que trouxesse lucro. Não que o filho dele ficasse numa vida contemplativa, que era geralmente a vida que os padres, os monges tinham naquela época. Mas enfim, e o filme, quando ele entra para a ordem, o filme vai trazer uma cena que vai retratar bem como inicia a vida espiritual de Lutero, que é a batalha que ele tinha interna, a batalha interna que ele travava com o seu pecado. Por quê?
porque, segundo a história, quanto mais ele estudava sobre a Bíblia, quando mais ele estudava sobre os assuntos ecléticos, mais o pecado dele, mais o mal que, vamos supor, o mal entre aspas, o mal que ele tinha surgia, e isso fazia uma perturbância para ele. Então ele ficava numa espécie de uma batalha espiritual, uma batalha que é bem retratada no filme, inclusive. Isso porque Lutero dedicou a sua vida às orações, a autoflagelação também. Ele dedicou a vida dele a esses assuntos, e também muito à meditação, que era uma das características dos monges, inclusive. Enquanto mais ele se dedicava a isso que eu falei, aí o pecado pesava na sua consciência e ele ficava nessa batalha. E o que acontece? O filme vai dizer que o seu pai na fé, vamos dizer assim, o pai dele na fé, o mentor dele lá no morteiro, vai enviar ele até a Roma para tratar alguns assuntos da ordem agostiniana. E ele vai. E é nessa ida até Roma, inclusive isso é uma das cenas mais essenciais do filme para se entender como surgiu o pensamento de Lutero naquela questão, foi que Lutero ia começar a observar, que inclusive foi o motivo da revolta dele, que era a exploração da ignorância popular que era feita pelo Frei em nome do Papa Leão X, tanto com a venda de objetos ditos sagrados e principalmente das indulgências. É interessante notar que o filme ele vai trazer à tona uma Roma completamente religiosa. E ao mesmo tempo que ele traz essa Roma religiosa, com a venda de objetos, com a venda de indulgências, com padres por todo lado, enfim, ele vai traçar um contraste entre o sacro e o impuro. Por exemplo, tem uma cena do filme que tem um frei, tem um monge negociando com uma meretriz lá naquele momento. Bem, tem também a cena de uma mulher que rouba algum objeto, rouba dinheiro de um senhor perto de um objeto sacro, perto de um rapaz que estava vendendo objetos sacros, vamos dizer assim. Bem, e essa ambientação mostra de certa forma a característica da sociedade lá no século XVI, uma sociedade que era voltada para a religião, que a religião era responsável por responder as perguntas que tinham na vida. Bem, então Lutero ele já volta para o morteiro, ele já volta para onde ele estava, já com um senso crítico mais apurado em relação à Igreja Católica. Lutero questionou muito sobre isso daí, principalmente ao seu superior, que era von Salzburg. Bem, vendo os questionamentos de Lutero após sua retomada até onde ele estava, até o morteiro, o superior da ordem agostiniana, que era Johann von Salzburg, ele chega à conclusão de que a vida de Lutero, a vida que Lutero aparentemente ia ter, seria apenas contemplativa, não seria apenas uma vida contemplativa. Ele vai chegar à conclusão de que ele precisava fazer atividades que desenvolvessem cada vez mais o senso agudo dele, o senso crítico dele. E o que ele faz? Ele é enviado para Wittenberg, que lá ele vai estudar teologia. E bem, e o filme, quando Lutero chega, é bem interessante notar isso, que o filme vai mostrar a desconfiança do povo com a igreja. Quando Lutero chega, ele diz: olha, boa tarde, eu espero vocês na missa. E isso vai provocar um desconforto muito grande entre um personagem que aparece, porque o diretor quer retratar que o povo já estava desconfiado com a igreja. Inclusive o amigo dele que estava auxiliando lá na estadia em Wittenberg diz: olha, tá pensando que você vai cobrar imposto dele. Que é importante perceber que não era apenas Lutero que compartilhava um sentimento, vamos dizer assim, de desconfiança e de revolta em relação a essa cobra de taxas, essa cobra de indulgências, enfim. E quando ele está numa aula de teologia na cidade, Lutero ele vai questionar o professor Karlstadt sobre a importância da Igreja Católica e sobre a salvação da pessoa através dela. Ele desenvolve o interesse do professor, que mais à frente trabalharia junto com Lutero nessa reforma protestante. E vale ressaltar que as ministrações de Lutero eram as ministrações totalmente convergentes das tradicionais. A obra, o filme, vai trazer os olhares atentos das pessoas que estavam presentes na missa em Wittenberg, e com o passar do tempo, Lutero ele começou a fazer conferências na universidade a qual ele estudava, que era a Universidade de Wittenberg,
que essa faculdade, essa universidade pertencia ao príncipe Frederico I da Saxônia. Inclusive, Frederico I seria um dos responsáveis principais a ajudar Lutero nessa reforma também. Eles eram grandes amigos. Bem, a ambição de Papa Leão para a construção da Basílica de São Pedro faz com que ele incentive o povo a comprar mais indulgências para que esse dinheiro financie a construção da igreja. Só que o que acontece? A chegada desse religioso para vender essas indulgências vai causar uma reação a Lutero, uma reação de Lutero mais enfática em relação a essa compra. Olha só, inclusive o pensamento de Lutero era esse, olha, a alma penitente, a confissão dos pecados e a busca pela santidade não valiam mais do que algumas moedas depositadas nos cofres da igreja. Essa era a revolta de Lutero. E o filme vai trazer essa ação da igreja como estopim da revolta luterana, da revolta protestante. Quando ao fundo vai passar a sua carta que ele vai entregar a Albert de Mans, ele prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses, em que nessas teses ele questionava as práticas mundanas que o clero católico praticava. E essas práticas consistiam em principalmente a avareza e o paganismo que para Lutero havia dentro da igreja católica. E nas suas teses, Lutero levantou o debate eclético sobre elas. Em suas 95 teses, Lutero não vai questionar diretamente a autoridade do Papa. Com esse contexto, as ideias de Lutero são rapidamente espalhadas e com isso é diminuído drasticamente a venda de indulgências. E a obra, o filme, vai retratar como foi a reação bravio do Papa Leão em relação a Lutero. Só que a história mostra que no início as obras não foram levadas tão a sério por Roma, mas depois de algum tempo o Papa designou o professor de teologia Silvestro Mazzaloni para respondê-las em uma tese acadêmica. E isso deu início a um debate porque Lutero também fez uma corresposta, vamos dizer assim. Bem, logo após isso, Lutero vai ser convocado a voltar a Augsburgo para um interrogatório com o cardeal Caetano. Só que Lutero não revogou e não voltou atrás em seus aspectos doutrinários de forma alguma. E Caetano, vendo isso, ele se sentiu obrigado a ter que apelar para a autoridade da igreja. E no filme é transmitido a tensão causada por esse interrogatório. Inclusive, o seu superior da ordem augustiniana, o mentor de Lutero, vai se sentir obrigado a liberar Lutero dos votos da ordem augustiniana para que o livrasse de ser entregue a Roma e consequentemente ser morto. Então, o que a gente vê é que agora um pequeno monge sem importância, estava atacando o negócio mais lucrativo da grande igreja católica. Estava agora atacando o maior império, vamos dizer assim, do século XVI, daquela época lá no Ocidente. Vendo que estava se espalhando rapidamente as obras de Lutero, o Papa Leão vai dar ordem para os soldados queimar e banir as obras dele. Bem, e o filme vai retratar isso. Só que, enquanto queimavam, os romanos estavam cercados por alemães que já não aceitavam as ordens fraudulentas do Império Sacro. E o início da divisão da igreja já estava começando. Só que Lutero, ele tinha um aliado poderoso, e o seu nome, que eu falei lá atrás, era Frederico I. E Frederico, vamos dizer assim, foi um anjo na vida de Lutero, e ele conseguiu um salvo-conduto e um julgamento justo para ele dentro da Alemanha, porque caso Lutero fosse para Roma, ele consequentemente seria morto na fogueira. E é bem verdade que o Papa não podia se dar ao luxo de ter desavenças com nenhum príncipe, principalmente com o Frederico I, que era muito importante e muito elogiado na época. Por que ele não podia ter essa desavença? Porque os turcos estavam infiltrados na Europa e o Papa ia precisar da força de todos os príncipes juntos para derrotá-los. Bem, novamente, Lutero estava enfrentando grande perigo. Enquanto ele ia a Augsburgo para o seu julgamento, que foi conquistado por Frederico I, ele começou a duvidar se pudesse escapar com vida. Ele começou a ter vários questionamentos. Ele pensava na desgraça que ele ia trazer para a família dele caso ele fosse queimado em praça pública, por ser considerado herege pela principal organização que tinha na época. Imagina só a situação que ia ficar os pais deles. E Lutero vai comparecer à dieta de Worms em 17 de abril de 1521 para ser julgado.
Bem, quando ele chega a Augsburgo, ele vai ser informado de que havia sido convocado para uma reunião para reconhecer os livros dele e também se ele ia voltar atrás na sua opinião. Só o que acontece? Lutero vai reconhecer os livros dele, mas pediu algum tempo para refletir sobre a sua segunda resposta para saber se ele ia voltar atrás. E esse tempo a ele foi concedido. Bem, no dia seguinte, na sua segunda resposta, Lutero admitiu que ele teve o uso de palavras inadequadas nos seus escritos, mas ele continuou firme em seus escritos, defendendo-os, e ele disse que só voltaria atrás de sua opinião caso fosse convencido pela razão ou pelas próprias escrituras que ele defendia e as escrituras que a Igreja Romana defendia. Ele queria um embasamento das escrituras para voltar atrás de sua opinião. Bem, e o filme vai trazer à tona, bem interessante inclusive, a forma de como ele explicou a sua obra a todos que estavam presentes naquela sala de forma eloquente e constante. Bem, ele vai encerrar dizendo sua fala o seguinte: aqui estou, não posso fazer outra coisa, Deus me ajude, um homem. E em 26 de abril, Lutero deixa Worms apressadamente, inclusive fugindo, e o imperador redigiu o Edito de Worms em 25 de maio de 1521, considerando Lutero, que tinha saído lá, que não tinha, vamos dizer assim, a permissão de sair, considerando ele fugitivo e herege contra as ordens imperiais. E suas obras foram completamente, vamos dizer, completamente entre aspas, banidas do império. Bem, e o que é importante a gente entender aqui, o que é importante a gente ver aqui, é que como ocorre assim na história, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, como aconteceu em outras revoltas, o discurso de um homem que lutava por um único objetivo incita outros que tinham o mesmo interesse, incitam outros que tinham o mesmo objetivo, só que não tinham o mesmo poder de fala. Enquanto isso, em sua jornada de volta para Wittenberg, Lutero é sequestrado pelos soldados de Frederico e levado secretamente para Walterburg, e lá Lutero vai permanecer durante um ano. Bem, Lutero permaneceu no castelo escrevendo que para ele era uma das suas maiores realizações, que era a tradução do Novo Testamento para o alemão. E isso vai deixar claro que a ideia de Lutero era principalmente dizer que a fonte do conhecimento e da verdade cristã não estava na Igreja Católica, e sim nas Escrituras. E poucas pessoas sabiam do seu paradeiro, poucas pessoas sabiam onde Lutero estava. A maioria das pessoas pensava que Lutero estava morto, e nesse contexto, sabendo que ele estava morto, aparentemente morto, o apressamento para a aplicação da reforma causou algumas levantes que começou a pôr em perigo a ordem de todo o país, que inclusive o filme vai retratar isso muito interessante. Olha só, em 1524, alguns camponeses inspirados levemente nas ideias de Lutero, embora já fossem inspirados em problemas econômicos de longa data, iniciaram uma revolta que causou grande número de mortes, que foi conhecida como a Revolta dos Camponeses. E a gente entende que as ações de Lutero não vão atingir apenas a igreja, não vão apenas atingir a religião, mas a sociedade como um todo em seus aspectos. E o que acontece? Lutero ele vai defender a paz, mas as interpretações errôneas de seus escritos vão causar grandes guerras. E alguns camponeses defendiam uma frente ampla e o uso da força contra o catolicismo, o contrário do que dizia Lutero, que não defendia os usos militares para a defesa da sua fé. Bem, o tempo passa e Lutero se casa com uma ex-freira que foi expulsa por defender suas obras. Com isso, ele se viu na responsabilidade de se casar com ela, e o nome dela era Catarina de Vambora. Ele foi muito criticado por reformadores após essa atitude. Bem, e Lutero, com o passar do tempo, ele vai perder o papel de ação na reforma, e agora seu papel vai ser na teoria, vamos dizer assim, dando conselhos. E isso devido ao número de polêmicas a qual Lutero estava se envolvendo. Principalmente, uma delas foi a bigamia de Philipp e também várias outras bigamias que ele realizou a cerimônia para se casar. Bem, o que a gente entende com isso é que Martinho Lutero foi uma das figuras históricas mais influentes do Ocidente. Ele foi não apenas o responsável pelo surgimento dos viés da cristandade protestante, mas também as suas ideias afetaram além da religião.
Suas ideias traçam uma linha hereditária que vão perdurar até hoje. Vai tanto na cultura quanto na economia, na arte, enfim, na ciência. E Lutero vai conseguir criar duas figuras para dois povos: o do maior teólogo após os apóstolos para os protestantes e a figura do maior tolo eclético para o catolicismo medieval.